Boa noite a todos. O tema de hoje é uma grave reflexão a nós todos que nos dizemos espíritas, ou a se queremos ser espíritas também. Aí eu vou fazer algumas perguntinhas antes de a gente adentrar, porque o tema é o que temos feito com o conhecimento espírita. Ou seja, uma autorreflexão necessária. E a autorreflexão, muitas vezes, ela é indesejada. Porque, partindo dos mitos, tem a górgona, né, que quem olhava para ela virava pedra, não é verdade? Mas a gente precisa encarar, a gente precisa se encarar, a gente precisa autorrefletir e não ter medo de virar pedra. Porque a autorreflexão deve mostrar justamente o caminho que a gente precisa tomar para que aconteça o amadurecimento espiritual e moral. Então, se a gente colocar o seguinte, alguém que se prepara, estuda a vida inteira, faz uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, etc. Por exemplo, para ser professor de matemática. Aí, na hora H, aprendeu bastante, né? Quem sabe fazer até mestrado, né? Porque, segundo Herculano Pires, que é o aniversariante de hoje, um dos grandes filósofos do espiritismo, não existe mestrado em doutrina espírita. Todos somos aprendizes, certo? Mas suponhamos que seja esse profissional. Aí, depois de concluir todo o seu estudo, dizer, é tão complicado ensinar matemática, lidar com um aluno. Ah, não quero não, vou ficar onde eu estou, assim, vou estacionar, não vou fazer mais nada. Ou alguém que faz medicina, 6 anos, né? Aí depois mais 2, especialização, etc. Ai, paciente é muito complicado, eu não acho que não tenho condições de encarar isso não, hospital, etc. Alguém que se forma em direito, passa na OAB, ou passa no concurso de juiz, de promotor, procurador. E é muito trabalhoso, é o que a Lírio chama de motivação por distanciamento. Você vê o problema. Você foca no problema em vez de focar na solução do problema. O que vocês diriam dessas pessoas? Aliás, das pessoas não, vamos falar de atitudes. Aprendeu, conheceu, aperfeiçoou o conhecimento e simplesmente não fez nada com esse conhecimento. Vocês acham correto? Acham que esse comportamento traz algum tipo de evolução profissional, institucional, não vou nem falar do ponto de vista espiritual. Traz algum tipo de amadurecimento, esse tipo de comportamento? Sim ou não? Aí a gente estuda o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, o Seu Inferno, que completou aniversário em agosto, né? Estuda a Gênese e enterra o conhecimento. Enterra o conhecimento. É aquela terra infértil da parábola do semeador. A primeira parábola narrada no Evangelho, mas não a primeira contada por Jesus, né? Porque logo após, quando ele conta, os discípulos perguntam, por que lhes falas por parábolas? Ou seja, Jesus já tinha contado parábolas antes, só que aquela foi a primeira narrada. Então, aí vem a indagação, o que temos feito com o conhecimento espírita? Se a gente não concretiza, se ele não passa a ser diretriz do nosso comportamento, do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas ações. O que a gente faz com o conhecimento que fica na esterilidade, que não frutifica? Melhor dizendo, que não faz com que a gente se autotransforme e nem que a gente transforme o meio em que a gente vive através do exemplo, né? Porque o exemplo arrasta. E a gente costuma fazer isso. E às vezes, sob argumento assim, por exemplo, a gente diz que Jesus é modelo e guia. A gente quer que Jesus nos guie, mas para a gente saber para onde Jesus está nos guiando, é preciso que a gente modele Jesus. Ou seja, que a gente passe a fazer o que Jesus nos exemplificou. Porque só modelando, Jesus vai entender para que direção a gente precisa ir. Vai entender para onde ele está nos guiando. Só que existem algumas pessoas que ainda dizem o seguinte, Jesus agiu assim porque era perfeito, não se pode exigir isso de mim, não. Sim, ele é perfeito porque ele cumpriu toda a programação espiritual dele, ele não estacionou. Ele não teve esse tipo de comportamento de enterrar talentos, de pegar o conhecimento e deixar estéril. É por isso que o aperfeiçoamento dele foi assim, é vertical, sem curvas. Então, se a gente quer imitar Jesus, quer entender para onde está nos guiando, a gente tem que fazer isso. Procurar agir como ele agiria e, principalmente, procurar reagir como ele reagiria. Porque a ação, de vez em quando, a gente consegue traçar algumas estratégias, né? Eu vou agir assim, assim, assim. Diz muito mais da gente, nossa reação, do que a nossa ação. Porque a reação, em geral, vem de algo que a gente não espera, né? Alguém faz alguma coisa, a gente reage instantaneamente. Esse é que diz verdadeiramente quem somos nós, na essência, é a reação. Então, a doutrina espírita, nesse cabedal de conhecimento que ela traz, e é muito mesmo, a gente vai ver um pouco mais à frente, ela nos dá essa possibilidade
a possibilidade, inclusive, de como a gente vai levar esse conhecimento para além da caverna de Platão. Ou seja, para além do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Que é preciso a gente atravessar essa caverna. É preciso ver que fora da caverna, dessas imagens, desses supostos fantasmas que se via nessa caverna, existe toda uma vida que precisa da nossa colaboração. Porque na seara do Cristo, todos precisam colaborar. Todos precisam compartilhar conhecimento. Porque não se transfere conhecimento, né? A pedagogia já corrigiu isso. Você não transfere. Transferir alguma coisa que passa para alguém, você fica sem. Na verdade, você compartilha. Você continua com conhecimento, compartilha com alguém esse conhecimento. A doutrina espírita possibilita o conhecimento do ponto de vista científico, filosófico e religioso. Mas é necessário que nós, que nos consideramos espíritas, entendamos que a gente precisa ser as mãos de Jesus. Como diz uma estrofe no poema meu, se já conhece Jesus, propaga a tua doutrina. Edifica a casa, né? Deixa eu ver se eu me lembro da estrofe. A casa que ele edificou por completo ao sopro da lei divina. Então é preciso que a gente seja. Quando ele diz, vai, ide pelo mundo e anunciar o evangelho, não carregais ouro nem prata, ele quer dizer exatamente isso. Para que carregar ouro e prata se as palavras dele já são diamante? Né? Para que carregar ouro e prata? Não precisa. Diamante da melhor qualidade já, as palavras e os ensinamentos dele. E mesmo assim, a gente é diversa. Não tenho tempo, né? Estou atarefado. Colocar sempre um condicionante. Quando eu passar no vestibular, eu faço isso, na minha casa espírita. Quando eu terminar a faculdade, eu vou pegar essa atribuição. Ah, não. Quando eu passar no concurso, eu pego essa atribuição. E sempre se pode ajudar, ainda que seja um pouquinho. Sempre se pode estudar e sempre se pode fazer com que esse estudo traga algum benefício, que é o essencial, que é o necessário também. Então, eu trouxe aqui, para a gente refletir um pouquinho, 2 textos de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Não sei se vai dar tempo da gente comentar os 2, porque são ensinamentos maravilhosos. E um desses, justamente o título do primeiro texto, é Instrução. Veja o Espírito da Verdade, né? Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Porque se a gente ama e a gente tem auto-amor, a gente vai querer se instruir. Porque a instrução é muito necessária para que a gente possa fazer as escolhas corretas. Não é verdade? Leon Denis diz que as potências da alma são querer, saber e amar. Leon Denis, né, o consolidador da doutrina espírita. Mas não é um querer, eu quero, vago, abstrato, não. É um querer verdadeiro. É um querer com vontade. É um querer que se transforma em saber. Porque quando você quer e você sabe, você consegue utilizar bem o seu livre-arbítrio. E o amar, que é aí que você direciona mesmo para a luz. Como diz o livro de Emmanuel, a caminho da luz, né? Estamos todos a caminho da luz. E ele diz o seguinte, é lindo. Ele diz que 2 asas conduzirão o homem a Deus. E sabe quais são essas asas? Emmanuel diz que uma se chama amor e a outra sabedoria. E ele explica por que são essas 2 asas, que devem ser isomórficas. Né? Quem não é da área aqui de saúde e de biologia, ou medicina ou odonto, que entende mais desses termos, isso significa igual, morfos vem de forma. Então, são 2 asas que devem ter a mesma forma. Senão, o voo não fica legal, né? Se uma asa é menor do que a outra, tem um formato diferente, né? Para você voar. Repare que o avião, né, que imita aí o pássaro, ele tem que ser bem simétrico, porque senão não levanta voo. Então, essas 2 asas precisam ser bem simétricas. Devem ter a mesma simetria, porque senão a gente também não levanta voo. E por que ele diz? Aí ele diz o seguinte, pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Olha a palavra que ele usa. É serviço ao semelhante, a criatura se formoseia por dentro. Tá? Por dentro. Gravem essa palavra. Aí ele diz, e pela sabedoria que começa na aquisição de conhecimento, né, o conhecimento vem de fora, e a gente introjeta, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que ele comunica os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Então, sabedoria e amor. A doutrina espírita, ela traz sabedoria. Ela traz conhecimento. Conhecimento pertinente, né, como a gente costuma dizer. Aí ele vai. Olha que frase linda que a Emmanuel diz agora. Através do amor, valorizamos-nos
para a vida. Nós nos valorizamos quando nós amamos. Aí ele vai dizer o seguinte, e através dessa sabedoria somos pela vida valorizados. Então a equação fecha. Nós nos valorizamos e também a vida nos valoriza. Nós nos valorizamos quando amamos. E a vida nos valoriza quando adquirimos o conhecimento e permitimos que esse conhecimento se transforme em sabedoria. Fechou. Completamente, é uma equação completamente equilibrada, né? Para quem é aqui da química. Completamente equilibrada essa equação. Aí ele vai e diz, daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Agora, vejam o que ele diz. Bondade que ignora é assim como o poço amigo. Em plena sombra, a descedental viajou sem ensinar-lhe o caminho. A bondade sem a sabedoria. A pessoa está com sede, é uma metáfora aqui, né? Está com sede, você dá até a água para passar a sede, mas não ensina o caminho. É algo momentâneo. Aí ele vai e diz, inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino em formas de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. Então ele vai dizer, a inteligência que não ama, a pessoa vem com sede, aí diz assim, olha, você pode percorrer 2 quilômetros, vira à esquerda, vira à direita, vira de novo à esquerda, ensina o caminho, mas não dá água. Aí Emmanuel de novo está colocando para a gente como são siameses, né? A bondade e a inteligência. Não pode prescindir uma da outra. Porque são as duas asas isomórficas que vão nos levar a Deus. A lição que ele está dando. Aí ele continua e diz o seguinte, todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir, concretizar o conhecimento espírita, portanto, é servir. Estudar e servir, para não ficar na esterilidade. São rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual, ele diz, é formada em cadeias de gradativa expansão. E as civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. E é verdade, né? Se a gente olhar para a antiguidade, a Grécia, né, a velha Hélade, o que ela nos trouxe, né, de noção de filosofia, né, de democracia com Atenas e tudo. Depois vem o helenismo, né, a cultura helênica da Grécia, da Hélade, Grécia. E depois, quando o grande conquistador Alexandre Magno tira ali dos muros das cidades gregas só, né, espalha essa cultura grega para o mundo. Roma pega um pouco disso, né? E aí vem Roma também e traz também grandes contribuições para a humanidade, no direito, em várias outras situações, e vai caminhando, né? Vai na direção da luz, como diz Emmanuel no seu maravilhoso livro A Caminho da Luz. Então, a arte, aí ele vai dizer, a arte na palavra, na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores, do belo, que se inspiram uns nos outros. E vai e complementa ele, que a escola é o centro de indução intelectual. A escola, onde mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. A escola é o centro de indução intelectual. E o centro espírita é o quê? Hein? Não é um local de indução, de crescimento espiritual? Então, por que a gente não aproveita isso? Aqui o Bezerra tem vários cursos, né? Tem vários cursos. Muita disponibilidade para estudo, inclusive em casa. Pode pegar aqui algumas dicas, fazer em casa. Começa com o Evangelho, depois vai lendo o livro. Às vezes é bom ler com outra pessoa, porque um comenta, o outro também. Mas é necessário estudar, é necessário se instruir. E, para além disso, é necessário também que se coloque em prática, né, aquilo que se estuda. É a partir daí que a gente, então, vai trazer essa modificação para a nossa vida e, consequentemente, para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, continuando, o conhecimento espírita, e Emmanuel também ele traz aqui nesse livro Educação e Espiritismo, ele diz o seguinte, olha como é importante, viu, o pensamento sadio, como a gente costuma dizer. Ele diz que a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Ora, se a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, o que é que acontece quando a gente estuda bons autores? Aqueles autores assim, que estão em concordância com
as obras básicas do Espiritismo, que a gente precisa ter essa noção crítica. Por isso que é importante estudar as obras básicas. A partir delas, você pode comparar tudo mais que você for ler. Por exemplo, eu já li muitos e muitos e muitos livros de Emmanuel. De André Luiz, aquela coleção eu li toda. E mais alguns outros. Não vi uma palavra, uma frase que fosse de encontro a qualquer ensinamento das obras básicas. Herculano Pires, o grande filósofo do Espiritismo. Tanto é que Emmanuel disse que ele é o médico que melhor mediu Kardec. Li vários. Escrevi até um livro sobre 4 livros deles e 4 de Leon Denis, que é a Filosofia Espírita, a Luz de Leon Denis e Herculano Pires. Foi lançado no mês de agosto pela editora Letra Espírita. Nunca vi uma frase, nada, que fosse de encontro às obras básicas. Então, quando a gente faz qualquer tipo de leitura de um autor que se diz espírita, é importante que a gente compare com o que as obras básicas dizem. Se não houver concordância, pode ter terminado de ler. É importante, né, para você fazer uma boa crítica, mas fique com as obras básicas. Não por acaso são chamadas de obras básicas do Espiritismo. E o básico não significa que é aquela obra simplesinha, não. O básico no sentido aí, para dizer que é a base, é o cimento, é o alicerce. E eu digo, não é somente o alicerce não, viu? É a coluna vertebral também. E numa casa, é o alicerce, é o pilar e é o teto. As obras básicas são isso. Por isso, eu os conclamo, leiam, estudem as obras básicas. Para saberem comparar com qualquer outra leitura que vocês forem fazer posteriormente. Então, é importante que a instrução e a educação, do ponto de vista da doutrina espírita, não se abra mão de estudar essas obras básicas. Depois vai para as obras clássicas. Depois vai para as obras subsidiárias, né, as obras de André Luiz. E o Pentateuco Espírita, a gente chama de Pentateuco Espírita, né, as obras básicas, que começa com o Livro dos Espíritos, foi publicado, né, em abril, enfim, de 1857. E vocês, acho que quem já leu aqui o Livro dos Espíritos sabe que ele é dividido em 4 partes, né? E essa divisão é didática. Didática, Kardec não trabalhou sozinho. Kardec trabalhou com espiritualidade superior, que trouxe metodologia fantástica para as obras básicas. Então, esse Livro dos Espíritos ele é subdividido em 4 partes. Né? A primeira parte é o quê? Das causas primárias. Olha só. Quando a gente vai estudar as causas primárias, a gente tem toda aquela parte, né? Tem Deus, o universo, aquilo tudo. Aí depois vem a segunda parte. Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A gente já aprendeu as causas primárias? Então, agora a gente vai aprender o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Tá? Estão vendo a sequência lógica, didática, metodológica? Aprendeu, não foi? Causas primárias, mundo espírita ou dos espíritos. Agora vamos para a terceira parte. Vocês já aprenderam? Já. Vamos para as leis morais agora. Tipo, o que vocês vão fazer com esse conhecimento? Aí vem as leis morais. O que a gente vai fazer com esse conhecimento? Dependendo do que a gente faça, aí vem o quê? A quarta parte, esperanças e consolações. E nessa parte 3, que tem as leis morais, tem uma lei fantástica, que é chamada Lei do Progresso. Lei do Progresso. Todos estamos regidos por essa lei do progresso. Não temos como escapar dela. No nosso processo evolutivo, a gente pode até dar uma estacionada ali. Aí vai precisar de uma expiação, né? Ali para voltar ao lugarzinho, quando a gente claudica, mas ninguém foge dela. É inexorável ou inexorável, né? A lei do progresso. Por mais que queiramos fugir, graças a Deus não conseguimos. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos protege de nós mesmos. No nosso próprio corpo, vocês imaginam se a gente tivesse que dar um comando para o sistema circulatório funcionar. Olha, coração, você tem que bombear sangue assim, assim, assim. Sistema nervoso, sinapses, eu estou dando comando de sinapse, agora estou dando comando para bombear o sangue, estou dando comando agora para a digestão, para o rim funcionar. A gente não ia poder fazer isso, ia se esquecer. Então, Deus coloca tudo no nosso corpo, trabalhando de forma solidária, né? As células trabalhando ali de forma solidária, formando os tecidos, os órgãos, né? Os aparelhos, né, que a gente chama, e o organismo total. A perfeição de Deus, o amor profundo que Ele tem por a gente, que nos protege de nós mesmos, muitas vezes. Aí, seguindo o Livro dos Espíritos, nós temos o Livro dos Médiuns, que nós já aprendemos que existe o mundo dos espíritos, o mundo espírita. Lá,
no livro dos Espíritos. Aí o livro dos médios para quê? Como é que a gente vai se comunicar, então, com esse mundo? Aí vem um tratado, que na verdade é científico, para nos ensinar o relacionamento com com esse mundo de forma ética. De forma ética. E aqui a eticidade vai entrar como uma vertente filosófica da doutrina espírita. Porque quando Moisés proibiu lá a comunicação, ele proibiu corretamente. Porque a comunicação não se dava de forma ética, estavam querendo saber coisas assim, que não eram para a evolução espiritual, que procuravam saber. É como você dizer assim, chegar numa comunicação mediúnica, você me diga aí qual vai ser o sorteio da Mega Sena. Isso é uma forma ética de tentar se comunicar com o mundo dos espíritos? Me diga aí se meu esposo está me traindo. Isso é uma forma ética de se comunicar? Então, o livro dos médiuns, ele traz justamente esse tratado científico para nos ensinar como deve ser essa comunicação. Porque nós vivemos, ainda como diz o aniversariante de hoje, Herculano Pires, numa cosmossociologia espírita. E por que cosmo? Porque a gente sabe que Jesus nos ensinou em João 14 que há muitas moradas na casa do Pai. Se há muitas moradas, é só a Terra? Não, é o cosmo. Então, é uma cosmossociologia. A ética espírita, portanto, transcende o aqui, o agora e o relacionamento entre mim e você agora. A ética espírita é uma ética ultra e uma ética também anterior. Porque nós temos o quê? Que tem uma relação ética por aqueles que já se foram, quando nos comunicamos com eles e que estão lá no mundo dos espíritos, não estão aqui encarnados conosco. E nós temos que ter também uma relação ética com o futuro, com quem virá no futuro. Inclusive conosco. Porque o que a gente faz para ter uma reencarnação melhor do que a que está agora? A gente estuda, a gente conhece, a gente se aprimora. Porque cada encarnação... Tem uma frase de um filósofo existencialista, ele era ateu, conhecido, Sartre. Sartre dizia o seguinte, que a existência precede a essência. Mas como Sartre era ateu, materialista, ele achava que a essência se construía ali só numa vida e acabou, era tudo átomo. Morreu, ia transformar tudo como a gente... Né? Ia virar tudo átomo. É a teoria atomista, inclusive a teoria atomista da filosofia. E a gente sabe que não é assim. É o corpo que vira isso, né? O espírito permanece. Então ele achava que só numa vida você já construía a essência. E é de fato. Mas assim, a doutrina espírita pega isso no existencialismo espírita e diz, olha, Sartre, eu vou melhorar essa frase sua. Sabe? Vou melhorar. As existências precedem a essência. Aí fica correta a frase, né? Porque a gente precisa de várias reencarnações, de várias existências, e intervalos também das existências, para a gente construir a nossa essência de sal da terra e luz do mundo, como disse Jesus. Vocês percebem que Jesus tinha muito mais confiança na gente do que a gente mesmo tem? Porque quando ele diz, sois sal da terra, o que ele quis dizer? O que é o sal? Ou o que era o sal, para a gente entender melhor? Quando não existia geladeira, freezer, o que nossos avós faziam? Para a carne não apodrecer. Por que salgava? Porque desidratava os micro-organismos. E os micro-organismos desidratados, que o sal desidratava, fazia com que a carne durasse mais tempo. Certo? Então, o sal funcionava aí como? Preservando, né? Quando Jesus disse, sois sal da terra, ele está dizendo o quê? Que a gente tem essa capacidade de preservar a bondade, o amor, as palavras dele, de fazer com que as coisas não apodreçam. Onde tem um cristão, não pode deixar que nada apodreça ao redor. Ele quis dizer isso. Aliás, a gente interpreta dessa forma, porque ninguém sabe o que ele quis dizer, que ele é perfeito, nós não somos. Então, uma mente imperfeita não consegue entrar numa mente perfeita. Mas o sal também tem outra função. O sal dá sabor. Onde existe um cristão, a vida dele e a de que está ao redor não pode ser insípida. É preciso que a gente dê sabor à nossa vida, dê sabor à vida de quem nos cerca. Mas tem mais. Antigamente se dizia que o sal dava sede. Pesquisas modernas dizem que não, que na verdade o sal dá fome. Seja o que for, a pesquisa que estiver certa, dando sede ou dando fome,
É preciso que o cristão provoque a sede ou a fome de alguém para conhecer o Evangelho e seguir Jesus. Então, olha aqui, Jesus nos conclama. Para que a gente mantenha um ambiente saudável, que nada apodreça. Para que a gente desperte a fome ou a sede de conhecê-lo. Né? E para esse último que eu acabei de dizer também. Aí eu digo, estamos preparados para isso? Porque para a gente estar preparado para isso, a gente tem que saber o que fazer com o conhecimento espírita. Primeiro, a gente está adquirindo conhecimento. Segundo, está sabendo direcionar esse conhecimento? É a pergunta de 1 milhão. Isso. E é uma reflexão complexa, eu sei disso. Mas nós somos seres racionais. E como seres racionais, nós sabemos elaborar isso. Aí depois do livro dos médios nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem em 1864. Que traz explicações maravilhosas, inclusive de como amar o inimigo. Ou complicação, né? Uma vez um casal católico, né, amigo, disse, você poderia me explicar o que a doutrina explica, a doutrina espírita explica por amar o inimigo? Porque eu não consigo entender isso. Nem a gente antes de ler o Evangelho, né? O que é amar o inimigo. E lá, tem lá no Evangelho bonitinho o que significa. Olha, não é ter relação de confiança, não, que você tem isso é com um amigo, etc. Mas é você desejar o bem, orar por ele. Se precisar de alguma forma de auxílio, também não negar. E aí, se a gente voltar também, no tempo, teve uma corrente filosófica chamada de utilitarismo. De vez em quando, a gente, quando não tem uma evolução ainda muito grande, a gente é utilitarista. Porque a gente deveria amar o inimigo simplesmente porque a gente deve amar. Porque Jesus disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Mas ainda que por utilitarismo, se a gente ama o inimigo no sentido de orar por ele, de pedir a Deus por ele, e se ele consegue se autotransformar, a gente vai ter mais paz na vida, porque ele não vai mais aprontar com a gente. Isso a gente chama de utilitarismo. Então, a gente sempre ganha quando a gente ora pelo inimigo e não deseja mal a ele. É aquele assim, é o ganha-ganha. Não tem ganha-perde, é ganha-ganha. Né? E é maravilhoso só ganhar. Porque imagina o inimigo transformado, virando uma pessoa boa. Jesus, que alívio. E às vezes a gente tem que orar pelo inimigo interno, a gente mesmo. Como diz aquela parte do Salmo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Que vale é esse, né? Que vale de sombra é esse, se não é nossa própria consciência? E como é difícil a gente se enxergar quando a gente está nesse vale de sombra. Mas aí a gente faz como Jung, né? Aconselhou. Tenha medo da sombra não, traga para a luz. Identifique tudo aí das sombras, encare as sombras. Porque somente encarando, desnudando, sem medo de virar pedra, é que a gente vai conseguir enfrentar esses problemas. E enfrentar as dificuldades interiores para que a gente possa, então, galgar esse caminho do aperfeiçoamento. Não é fácil não, viu? Mas o esforço deve ser contínuo. E ainda bem que Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que faz a transformação moral ou aquele que se esforça. O esforço deve ser contínuo, não se pode desistir. Não se pode ter a motivação por afastamento, como eu disse anteriormente, que é focar na dificuldade. Tem que ter a motivação por aproximação, que é focar na solução. Assim, Jesus disse que nós somos deuses. Não disse? Disse também, olhai os lírios do campo. Eles não tecem. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com tamanho esplendor. Os lírios do campo. Essas florezinhas, usavam inclusive para colocar em forno, para assar o pão. Lá na época de Jesus. Né? E Jesus se refere aos lírios. Imagina a gente. Se ele se veste com tamanho esplendor, imagine como Jesus não nos veste.
Então, quando ele diz, sois sal da terra, luz do mundo, sois Deus, olha aí, olha que triângulo fantástico que ele nos diz. Mas a gente desacredita. Aí, depois do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seu inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Fantástico esse livro. Fantástico. Eu sou da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME, uma entidade nacional composta por magistrados. E todo mês de agosto a gente faz uma live sobre o livro Seu Inferno. Todo mês de agosto tem uma live. E o livro Seu Inferno, eu me lembro quando eu li, eu fui católica. Minha avó era protestante, eu adorava ir com ela quando eu era criança para a igreja dela, né? Os hinos bonitos, que a igreja protestante e a igreja católica tem hinos maravilhosos. Minha mãe é católica. E eu me lembro quando eu li O Seu Inferno, eu fiquei perplexa. Eu fiquei mais perplexa do que quando eu li o Livro dos Espíritos. Eu disse, Senhor, um católico que lê o Livro Seu Inferno dificilmente resiste a não se tornar espírita. Porque o Livro Seu Inferno é de uma lógica. Quando ele sai desnudando, né, aquilo tudo, na primeira parte, porque a segunda parte são os testemunhos, né? Quando ele sai assim, eu digo, meu Deus, como é que a gente não pensou nisso antes? E tem um capítulo 7 no livro Seu Inferno, quem já leu conhece muito bem, que se chama O Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura é fantástico. Ele tem 32 itens, que eu chamo de artigo, maravilhosos, e tem o 33º, que é como se fosse uma síntese dos 32. E essa síntese é o seguinte, todo sofrimento é inerente à imperfeição. Ou seja, não podemos reclamar quando sofremos. Estamos apenas colhendo aquilo que plantamos. É por isso que Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Franco, diz o seguinte, vocês não podem falar em sofrimento. Vocês precisam falar em mecanismos de reeducação. Então, quando alguém pergunta, a gente vê nesse meio, pergunta se está sofrendo. Não, mecanismo de reeducação. Porque a gente aprende que Deus é soberanamente bom e justo. Então, se Deus é justo, existe algum sofrimento injusto? Não. Logo é reeducativo. E Joana de Anjos está certo, então. Aí ele vai. Olha que coisa bonita. Todo sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição traz em si o próprio castigo. Castigo entre aspas, né? A própria consequência. Aí ele explica como consequência natural, etc, etc. Então, a gente não escolhe uma imperfeição e depois Deus diz assim, olha, como você escolheu isso, a consequência é isso, o castigo é esse. Não, ela já é embutida. Quando a gente escolhe uma ação, a gente já está escolhendo automaticamente a reação também. Está lá a lei de Deus. Cumpra se quiser. Esteja preparado para as consequências. Então, todo sofrimento é inerente à imperfeição, toda imperfeição traz em si as próprias consequências como algo natural, um desdobramento natural. Aí vem a parte melhor. Todo ser humano, tendo seu livre-arbítrio relativo, pode fazer cessar o seu próprio sofrimento. Depende de nós. Depende de cada um de nós. E auxílio nós temos, e muito. Dos espíritos protetores, dos exemplos, dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho. Aí, por último, nós vamos ter ainda, no Pentateuco Espírita, a Gênese. A Gênese maravilhosa, né? Que vai trazer a origem de tudo, a origem da vida, etc. Que aí você pode, depois da Gênese, ler o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, para você entender mais sobre a formação dos seres vivos. E da doutrina espírita também. Ela explica não somente isso, mas também no livro Evolução em Dois Mundos de André, a evolução espiritual também. Então, esses 5 livros, por isso que eles são chamados de base, por isso que a gente não pode deixar de estudar. Porque, de fato, eles são o arcabouço da doutrina espírita. São o pilar, como eu disse, são o alicerce, como eu disse, o pilar e o telhado. Se a gente colocar na gente, eu diria, são os pés, a coluna vertebral e o cérebro. E aí, a partir daí, a gente aprende quais são os princípios básicos da doutrina espírita, que são muitos, que a gente pode resumir. Se a gente resumir em 5 princípios básicos, por exemplo. 1, existência de Deus. Vocês notaram que na questão 1 do Livro dos Espíritos, Kardec já afirma a existência de Deus? Ele afirma que Deus existe. Porque ele diz o seguinte, o que é Deus?
Ele foi o primeiro a dizer o que é Deus? Não. Filósofos antes dele já disseram o que é. Porque Deus não pode encará-lo de forma antropomórfica. Então ele afirma o que é Deus. Ele já está dizendo que Deus existe. Aí eu me lembro daquela frase, quando Jesus diz, nem só de pão vive o homem. Jesus já está dizendo que nós precisamos de pão. Nem só de pão. Precisamos de pão e de muitas outras coisas espirituais. Então, existência de Deus, que está lá, o que é Deus. E aí, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo. A doutrina espírita nos ensina isso. Existência e sobrevivência da alma, ou imortalidade da alma, do espírito. Outro princípio básico. Esse aqui, então, para a gente resgatar, né, as nossas imperfeições, pluralidade de existências ou reencarnação. Maravilha, né? Ter várias oportunidades. E aí, tem um livro chamado Reencarnação na Bíblia, que acho que é de Hermínio Miranda. É muito bom que vocês vão ver também, ele explicando que lá no Velho Testamento já tem, sim, abordagem sobre a reencarnação. Não é só no Novo Testamento, não. Naquela passagem do que Jesus conversa com Nicodemos, na passagem do cego, a terminologia, né, que o Evangelho usa, do cego de nascença. No Velho Testamento também tem. Então, por isso, ele traz o exemplo de Gênesis, que diz o seguinte, a quarta geração, tu irás, quando Abraão em transe, ouve do Senhor, tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amoreus não está mais cheia. Ou seja, aí Hermínio explica, os espíritos encarnados que ali estavam combatendo os amoreus voltariam em uma outra existência para continuar o combate, pois o adversário não teria sido vencido. Olha, a quarta geração tornará para cá. Ele não disse a quarta geração virá para cá. Está dizendo tornará, ou seja, retornará para cá. A gente tem que prestar atenção nesses vocábulos da Bíblia, porque eles dizem muito. Ou em Êxodos também, né? Êxodos também diz isso, e que é muito interessante, quando diz Jeová, Jeová, Deus misericordioso, clemente, tardio em iraça e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de maneira alguma terá por inocente o culpado, visitando a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração. Então ele explica que nesta passagem, que a responsabilidade pessoal está bem destacada, na frase, de maneira alguma terá por inocente o culpado, e diante da justiça de Deus, o que se conclui é que o culpado renascerá na terceira ou na quarta geração para responder pelas faltas cometidas. Ou seja, essa interpretação, nesse quadro, com a interpretação da Gênese. E, enfim, para quem pretende ser médium, aqui eu já é médium. Aí nós temos, André Luiz, no livro Espírito da Verdade, o Decálogo dos Médiuns. Os 10 mandamentos dos médiuns. Quais são esses 10 mandamentos? Veja, quando eu vejo alguém chegar no caso espírita e querer dizer que vai para a mesa mediúnica, eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, é como se um estudante, alguém que entrasse na faculdade de medicina naquele dia dissesse, vou fazer uma neurocirurgia. Não pode. É muito delicado. Você tem que aprender muito, você tem que dominar o assunto, você vai lidar com entidades, você vai lidar com outro plano espiritual. É preciso estudar. Mesa mediúnica é algo seríssimo, como tudo na doutrina espírita. Então, André tem aqui os 10 mandamentos dos médiuns. O que ele diz? Rende culto ao dever. Dever de estudar, inclusive. Trabalha espontaneamente. Nunca, né? Pode cobrar. Não te creias maior ou menor. Nada de vaidade, porque o médium, o palestrante, né? Se a pessoa faz alguma crítica, ainda que positiva, às vezes deixa até de frequentar o centro, né? Não esperes recompensas no mundo. Não centralizes a ação. Não te encarceres na dúvida. Estuda sempre, não te irrites. Desculpa incessantemente, não temas perseguidores. Médium não pode temer perseguidores. Certo? Então, o que eu queria deixar de uma mensagem final para os senhores, para a gente ter cada vez mais consciência de que é preciso concretizar o conhecimento espírita. A pergunta é, o que estamos fazendo com o conhecimento espírita? A resposta é, devemos concretizar o conhecimento espírita. Porque a palavra ensina, mas é o agir que quebra a lei da inércia no processo evolutivo e leva, tal qual uma árvore frondosa frutífera, o alimento indispensável para alimentar a fome espiritual. A nossa fome e a fome de quem está ao nosso redor. Porque a gente reencarna não é somente para a nossa própria evolução,
é para a evolução também daqueles que nos cercam. E se a gente só vai fazer isso se a gente não for uma videira estéril ou um solo estéril onde se lança a semente do amor. Assim seja.